Pode iniciar. Boa noite, caminhantes do Cerrado e convidados. Estamos mais uma vez dando início aqui a um bate-papo sobre uma linda travessia, uma travessia inspiradora. O Monte Roraima é um lugar mágico e nosso parceiro é a Paramato. O Gadeto está aí para fazer essa live com vocês, tirar todas as dúvidas, explicar como vai ser esse roteiro. É um roteiro muito completo, talvez o mais completo que eu já vi, foi construído com muito carinho. Quase deixei o Gadeto doido, ele quase desistiu da parceria. Mas é porque a gente quer que todo mundo usufrua muito. É um lugar muito querido que dificilmente você vai fazer duas vezes. Então, acredito que vale a pena aproveitar ao máximo, né? E ainda vai ter aí a visita lá ao Draçabana, que também é um lugar lindo. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Estamos aí com outro parceiro também, aí o Brunion também é guia de turismo do Distrito Federal. E temos parceiros aí dos Caminhos Planalto Central também, a Mara, que faz parte da diretoria do colegiado lá do Planalto Central. Pessoal, uma boa live para vocês, e aproveito aí tirar todas as informações possíveis aí do Gadeto. Tenho certeza que vocês vão amar essa travessia, e vão ficar e vão poder contar muitas histórias depois, das coisas boas e do perrengue. E eu vou voltar ali para outra reunião, tá bom? Boa sorte aí, Gadeto. Adri, Rosilene, está com vocês aí, viu? Tchau. Obrigado, Rose. Obrigada, Rose. Vou fazer a abertura aqui, complementando já. Boa noite, serratenses. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do grupo. Só lembrando, esse conto está sendo gravado, tá? Então, quem não se sentir à vontade pode desligar a câmera, mas quem não, pode deixar aberto aí para a gente ver o rostinho, que é mais interessante quando a gente fala com a pessoa olhando para a gente, né, Gadeto? Eu me chamo Adriana Costa, para quem não me conhece, eu sou uma das administradoras do grupo Caminhantes do Cerrado, autorizando aqui o pessoal a entrar. Rosilene, se você conseguir autorizando o pessoal aí, você faz para mim, amiga, por favor, enquanto eu estou falando, que aí facilita para mim, tá bom? Tá, combinado. Você consegue ver quem está? Consigo visualizar. Sim, então, tá consigo. Bom. Então, eu me chamo Adriana Costa, a maioria me conhece como Adri ou Dri. Nosso tema de hoje, como a Rose já adiantou, é a nossa expedição para o Monte Roraima, que vai acontecer agora em janeiro, né? Pelo menos a primeira turma agora em janeiro, que é um desejo de entre 10 praticantes de trekking no Brasil, né? O Monte Roraima. É um lugar espetacular, é sonho de consumo de qualquer trilheiro. E se eu não tivesse ido em 2017 e tivesse tempo sobrando, certamente eu estaria nessa turma de fevereiro, viu? Ainda que fazendo de novo, porque é um lugar espetacular mesmo. O roteiro já está lá no site dos caminhantes, tá? Na área de membros, mas como de costume, a gente vai trazer o parceiro aqui para detalhar tudinho para a gente sobre a expedição, tirar dúvida. O roteiro e valores, só relembrando, eles são exclusivos para membros dos Caminhantes do Cerrado, por isso a gente coloca só na área restrita lá, mas qualquer um que quiser participar do grupo, o grupo é aberto, é participação gratuita, não tem tarifa, não tem nada para você participar do grupo, então qualquer pessoa que não seja participante pode estar participando do grupo e ter acesso a esses roteiros que a gente negocia. A Rose negocia todos os detalhes, o Gadeto deve saber, adaptação de roteiro, condição de pagamento, tudo para que os caminhantes tenham um tratamento diferenciado, o melhor possível, até porque o nosso lema é o trekking para todos, né? Então, a gente adapta não só preços, não só roteiros, mas condições mesmo para estar fazendo o trekking, para possibilitar isso para o máximo de pessoas possíveis. O nosso convidado de hoje é o Luiz Gadeto, mineiro, de BH, já está aí, fundador da empresa Paramato, nossa parceira nessa expedição. Gadeto é guia de trekking, é montanhista, atua desde 2015 no mercado de turismo de aventura e com muita experiência, né? Ele tem roteiros focados ali na Serra do Espinhaço, Mantiqueira, Serra do Mar, entre outros.
possui aqueles treinamentos que dão muita segurança para a gente, voltados para atividade de aventura, primeiro socorro, resgate em áreas remotas, gestão de risco, todos esses detalhes que são importantes para a gente fazer uma viagem com mais segurança, né? E ele também atua em roteiros internacionais aí. Recentemente eu acompanhei ele aí naquelas montanhas baixinhas da Bolívia ali, com mais de 6.000 metros. Eu adoro, eu acompanho tudo. Eu já tive o prazer de viajar com o Gadeto e com a carismática esposa dele, que também é guia, a Renatinha, e eu asseguro para vocês que vocês estarão sob uma organização e condução mega profissional, de primeira, porque eu já fui cliente do Gadeto aí em travessias, eu recomendo de olhos fechados. Eu deixo para ele complementar a apresentação dele, se ele quiser, mas eu aproveito para lembrar vocês de deixarem o microfone desligado, tá, gente, para evitar ruídos, e lembrar também da nossa dinâmica. Primeiro será feita a apresentação, né, do convidado, e no final a gente abre para aberturas, para perguntas, né, para pergunta de quem está aqui online, depois a gente passa para as perguntas do chat, se alguém quiser deixar aí no chat do Google Meet, e por último a gente pega as perguntas que deixaram lá no grupo de WhatsApp, tá? Caso não tenham sido respondidas durante a apresentação, porque eu creio que a maioria já vai ser respondida durante a apresentação do Gadeto. Mas, se vocês quiserem, no meio da apresentação, se manifestarem, alguma dúvida ali que seja mais interessante durante a apresentação, é só usar o recurso aí de levantar a mãozinha, e a gente acompanha aqui, e vocês abrem o microfone para falar, tá bom? Rosilene, você quer falar alguma coisa, minha amiga? A Rosilene vai me ajudar aí na moderação. Se quiser falar Oi, alguma Adri. Só que desejo boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco, tá? Sejam todos bem-vindos aos Caminhantes do Cerrado. É isso. Gadeto, meu querido, te passo a palavra. Se precisar de ajuda, é só me chamar e eu vou dando pitaco aí também durante a apresentação, se precisar, tá bom? Tá joia, Adri. Boa noite a todos. Adri, primeiro, queria te pedir um favor. Eu tinha te falado que eu ia passar o slide. Você pode passar para mim, por favor? Posso sim, deixa eu abrir aqui. Porque você tem fácil, qualquer coisa eu te mando o link. Tenho. Tá. É só usar aquele link, ele já vai estar atualizado, né, a apresentação? Isso. Tá. Vamos ver, já estou compartilhando. Quando aparecer aí, vocês dão um ok, por favor. Ok, para mim apareceu. Tá ok também. Bom, então vamos lá, né? Boa noite a todos, meu nome é Luiz Gadeto, a Adri já me apresentou, mas eu vou falar mais um pouco sobre mim. Mas antes de iniciar, né, eu gostaria de agradecer aos Caminhantes do Cerrado pela oportunidade, pela confiança. Eu não paguei nada para a Adri falar bem de mim e da minha esposa, que fique bem registrado isso. E, putz, é isso, né? Fico muito feliz, né, em nome da Varamato, de poder estar atendendo a vocês. E espero que eu consiga, né, atender as expectativas e fazer todo mundo voltar, assim, voltar maravilhado. O Monte Roraima, para quem foi, sabe como é, é uma mudança. Quando você vai, você volta outra pessoa. E esse é um dos motivos que a gente sempre volta para o Monte Roraima. Eu vou explicar isso durante a apresentação, certo? Pode passar, Adri. Bom, falar um pouco sobre mim, né? Eu estou no mercado de turismo de aventura, mais especificamente para áreas remotas, né, que são travessias, expedições. Já tem cerca de 8 anos, através da Varamato, que é uma empresa que eu fundei, né? E durante esse tempo a gente foi evoluindo. Começamos com pequenos trekkings, pequenos hikings na região de Belo Horizonte, na Serra do Espinhaço, com caminhadas com duração de um dia, e fomos ampliando. A primeira travessia nossa foi a Lapinha Tabuleiro, e daí fomos evoluindo. Hoje nós temos roteiros principalmente na região sudeste, né? Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, e também em outras regiões do Brasil, como Lençóis, Serra da Canastra, e também na Bolívia e na Venezuela, né? E ano que vem, provavelmente, teremos Argentina, Equador e Chile, se tudo der certo. Então, a Varamato está crescendo. O nosso foco,
o que nos motiva, né, a continuar, a abrir esses novos roteiros, a levar as pessoas é justamente isso, essa interação das pessoas. Eu acho que através do trekking, eu tenho, né, a vara mata, o profissional, o guia, ele tem uma grande responsabilidade, que é levar as pessoas para esses locais, né, em busca de sonhos, e conseguir realizar esses sonhos, sempre prezando pela segurança e pela qualidade, né? E, assim, a nossa motivação é justamente isso, é finalizar, chegar no alto de um pico, retornar do Roraima, todo mundo cansado. Antes de começar aqui a apresentação, o pessoal estava falando de banho, chegar fedendo, sujo, mas realizados, sabe? Então, essa é a nossa proposta. Vai cansar, vai doer um pouco, porque são 9 dias caminhando, mas eu tenho certeza que vocês vão voltar diferentes, vocês vão voltar pessoas melhores. E caso alguém não volte uma pessoa melhor, caso alguém não se sinta, de alguma forma, tocado pelo Roraima, eu devolvo o dinheiro, porque a garantia de que você vai ser impactado de maneira positiva é sempre, assim, não tem como não ser, sabe? Então é isso. Bom, vou fazer minha apresentação. Eu sou mineiro, de Belo Horizonte, então mineiro fala muito. Se eu estiver falando demais, Adri, você me fala, viu? Que aí a gente dá prosseguimento. Na primeira parte aqui da apresentação, eu vou mostrar um panorama do que é o Monte Roraima, tá? É muito grande, tem muita coisa, então eu tentei resumir, e ainda assim talvez tenha ficado um pouco grande, mas tentarei ser breve, mas bem explicativos para vocês. Na segunda parte, eu vou falar especificamente sobre a expedição, tá? E a terceira parte eu abro para vocês, né, enviarem as suas perguntas para eu ir respondendo, né, da melhor forma possível. Pode passar. Bom, conhecendo o Monte Roraima, né? Eu coloquei tópicos, então eu vou falando sobre esses tópicos e tentando apresentar aí o que a gente tem daquele lugar mágico que é o Roraima. Pode passar, hein, Adri? Monte Roraima, o mundo perdido. A primeira coisa que eu acho que vocês já pesquisaram sobre o Monte Roraima, né? A primeira coisa que impacta é isso, na verdade, ali à direita a gente tem o Monte Roraima e à esquerda o Cuquemã, né, que são montanhas irmãs, digamos assim, né? Então, só de você, na foto já é impactante. Quando você está nessa trilha aí, começando a caminhada no primeiro dia, você fala, putz, eu cheguei aqui, como que eu vou chegar lá em cima, né? Então, o Monte Roraima é um tipo de monte em formato de mesa, bastante característico no Planalto das Guianas. Ele tem um alto índice pluviométrico que promoveu a formação de pseudocastes e de numerosas cavernas. Além do processo de... Nossa, gente, eu acho que eu estou ficando cego. Um minuto. Desculpa. Além processo de lixiviação do solo. A flora adaptou-se a essas condições climáticas e geológicas, com um elevado grau de endemismo, onde se encontram-se diversas espécies de plantas carnívoras, fauna. A fauna também é marcada por um acentuado endemismo, especialmente entre os répteis e anfíbios. Seu ponto culminante eleva-se ao extremo sul, no estado venezuelano de Bolívar, a 2.810 metros de altitude. O segundo ponto mais alto, com 2.772 metros, localiza-se ao norte do Planalto, em um território guianense, próximo ao marco da fronteira entre os três países. Conhecido pelos ocidentais apenas no século XIX, o Monte Roraima foi escalado pela primeira vez em 1884, por Everard Ferdinand Intern. Entretanto, apesar das diversas expedições posteriores, sua fauna, flora e geologia permaneceram largamente desconhecidas. Permanecem. Então é isso, o Monte Roraima ele é um mundo parado, é um mundo perdido, ele foi estacionado no tempo, né? Durante esses milhões de anos,
aquele bioma, aquela geologia, aquele clima se manteve no topo do Monte Roraima, assim como os outros tepus, né, da Gran Sabana, né, do Parque Nacional de Canaima, né? Então, tepui são essas montanhas com formação de mesa. E com isso, quando a gente está nessa estradinha aí, ó, nessa trilha, ela lembra muito do Cerrado, ela lembra muito aqui da Serra do Cipó, lembra, eu ainda não conheço a região aí da Chapada, mas, assim, lembra muito o Cipó, lembra muito o Cerrado, é quente, é mais seco, e conforme a gente vai aproximando e vamos subindo, o clima muda, a vegetação muda e a fauna muda. A fauna é muito, vou falar logo mais, mas chegando lá em cima, vocês vão falar, putz, estou em outro mundo, parece que você está pisando na Lua, parece que você está pisando em outro planeta. Isso já é um dos pontos que faz o Roraima algo único no mundo. E quando eu digo único, é porque é único mesmo. Pode passar, Adri. Eu vou contar um pouco da mitologia do Monte Roraima, né, das histórias, da lenda, né, do povo local, né. A lenda do Monte Roraima surgiu na tribo dos índios Macuxi, que ali habitavam. Contam que antigamente não havia nenhuma elevação naquelas terras. Muitas tribos indígenas viviam naquela área plana e fértil, onde a caça, a pesca e outros frutos eram abundantes. Porém, um dia, nasceu num local uma bananeira, uma árvore que nunca aparecera ali antes. Tornou-se rapidamente viçosa e cheia de belos frutos. Mas um recado divino foi dado aos pajés, de que ninguém poderia tocar nela ou em seus frutos, pois aquele era um lugar sagrado. Se alguém o fizesse, inúmeras desgraças aconteceriam ao povo daquela terra. Todos obedeceram ao aviso que lhes foi dado. Porém, ao amanhecer de um certo dia, a tribo percebeu que haviam cortado a árvore e em instantes, a natureza revoltou-se. Trovões e relâmpagos rasgavam o céu, deixando todos assustados. Os animais fugiam, e do centro da terra surgiu o Monte Roraima, elevando-se imponente até o céu. Pessoas dizem que até hoje o monte chora pela violação no passado. Eu quis contar né, uma das lendas do Monte Roraima, para dizer para vocês que não é apenas a beleza do Monte Roraima, mas também a parte cultural, a parte de imersão que você tem com o povo local. Desculpa. Durante os 9 dias de trekking, nós iremos caminhar com os indígenas, né? Então a gente vai ter indígena guiando, indígena fazendo a nossa comida, carregando as nossos equipamentos coletivos, barraca, banheiro, depois eu vou explicar sobre o banheiro. E durante todos esses dias, essa interação é outro ponto rico da expedição. Vocês vão se aproximar desses índios, vocês vão conversar com um, vocês vão se identificar com o outro, e eles vão contando as lendas, as histórias deles, sabe? Então, além de ter essa parte do trekking, a parte de contemplação, vocês vão ter uma experiência de convivência com esses povos indígenas. E é outra coisa que toca bem, bem fundo. Adri, pode passar para o próximo. Se você quiser, em algum momento, interromper, pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Eu estou indo bem? Tá sim. A parte é interessante. Tem que aguçar, tem que contar a história, né? Para o pessoal entender o lugar que eles estão indo. Não é só caminhar e carregar peso, não. Não. No Monte Roraima é muito além do que simplesmente carregar peso e caminhar. Agora eu vou falar um pouco sobre a localização, né, do Monte Roraima. Ele está localizado no norte da América do Sul, na porção leste do Planalto das Guianas, mais precisamente na Serra de Pacaraima, na região do Planalto coberto pela Gran Sabana. Divide-se em 3 países: Brasil, com 5% da área, Guiana ao norte, com 10% da área, e Venezuela ao sul,
e oeste, com 85% da área. Então, as pessoas que vão para o Monte Roraima, elas sempre acham que é no Brasil, né, e que vai subir pelo Brasil. Não, a gente sobe pela Venezuela e é uma pequena fatia ali de 5%, né, que representa a área brasileira. E para chegar nessa fatia, é bem, né, a gente vai gastar alguns dias para isso, né, e é bem distante. Continuando, administrativamente, é parte do Estado brasileiro de Roraima, da região guianense e do estado venezuelano de Bolívar. A parte venezuelana do monte está inserida no Parque Nacional de Canaima e a parte brasileira está no Parque Nacional do Monte Roraima. Então, esse é o mapa, eu coloquei ali em foco, né, a região da Venezuela, Guiana e Brasil, né? Então, a nossa aproximação ela vai se dar pela Venezuela, a ascensão ao topo também na Venezuela, e só lá no segundo dia que a gente estiver no topo que a gente vai conseguir alcançar o lado brasileiro, né, que fica mais ao norte ali. É a tríplice fronteira, né, que a gente vai montando Isso, lá, os isso. três países, né? Uhum. Vai aparecer logo mais nos próximos slides aí uma foto da tríplice fronteira, que é o ponto, né, que divide os três países. Pode passar para a próxima. Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal. Bom, agora eu vou falar sobre a topografia do Monte Roraima. O Monte Roraima é um tepui, um tipo de platô cercado por falésias, típico do Planalto das Guianas. A montanha tem formato de arco, com um estreitamento central causado pela presença de um grande circo natural em seu flanco noroeste. Falésias retilíneas de até 1.000 metros de altura, que compõem a maior parte de suas outras faces. As faces nordeste e noroeste imitam a proa de um navio avançando sobre a floresta, sendo por isso mesmo denominado a proa. No extremo sul da montanha, uma parte da falésia rompeu-se e formou um imponente monolito natural, o Toque Huacén. Essa é a fotinha, né, do alto do Monte Roraima. Ele realmente tem uma formação que parece um arco, né? E ali ao norte, né, o ponto de cima da foto é onde fica a região da proa. E inicialmente o roteiro que nós íamos oferecer para vocês, né, seria o de 7 dias. E a Rose, como a Adri falou aí, a Rose ela é uma pessoa que ela quer oferecer o melhor para os caminhantes. E ela falou, não, Gabeto, 7 dias não dá não, é muito pouco, eu já fui lá, o Monte Roraima é lindo, e eu considero que tem que ser os 9 dias, tem que ser o roteiro completo para o pessoal conseguir, né, apreciar 100% do Monte Roraima. Então, nesses 9 dias de trekking, eu consigo levar vocês até lá na proa, tá? A gente não vai na pontinha da proa porque exige equipamentos de vertical, equipamentos de escalada, e até então eles não estavam mais permitindo chegar na proa. Então a gente vai na região da proa e nós vamos nos mirantes próximos à proa, né? Então, com esse roteiro, né, que eu e a Rose fizemos juntos, a gente vai conseguir levar vocês nos principais atrativos naturais, né, do Monte Roraima. Peraí. Desculpa, pessoal, tem um cachorro aqui. E, assim, vocês vão poder voltar para o Brasil, vocês vão poder voltar para suas casas e dizer que vocês literalmente zeraram o Monte Roraima e fizeram tudo, conseguiram contemplar tudo dessa montanha maravilhosa. Pode passar, Adri. Bom, a geologia do Monte Roraima. O planalto do Monte Roraima é composto por arenito, um tipo de rocha sedimentar formada no período preterozoico, com cerca de 1,7 a 2 bilhões de anos, denominado Formação Roraima, composta por 98
90% de grãos de sílica. Ele é recoberto por camadas de argila, conglomerados e diques de diorito, datados do período Mesozoico. Essa massa rochosa, uma das mais antigas da Terra, repousa sobre uma base de granito e gneiss, que inicialmente abrangia boa parte do Planalto das Guianas, mas foi fraturada e reduzida aos tepuis atuais pela ação da erosão e de movimentos tectônicos ao longo dos últimos 180 milhões de anos. Quando eu falei lá no início que o Monte Roraima é totalmente diferente de tudo no planeta, não quis dizer para forçar a barra, mas é real, né? A geologia, ela está ali parada no tempo, né? Há bilhões de anos. E as formações rochosas, as vegetações, né? Elas ficaram também paradas nesse tempo. Então, no próximo slide vou até falar sobre isso, sobre flora e fauna, mas isso se conservou, né? Como não tinha também muito movimento humano lá em cima, agora que começou, né? Isso pode ser preservado. Então, e uma outra curiosidade que não está aqui nos registros é que lá não existem nascentes de água no Monte Roraima. Mas o Monte Roraima é uma montanha que chora, é uma montanha que tem água constante. E essas águas, elas vêm justamente dessa grande umidade da região, né? E ela vai empoçando, vai formando rios lá em cima, e esses rios vão ramificando. E outra curiosidade que eu acho que eu não coloquei também, mas eu acho interessante falar, é que a montanha, o Monte Roraima, ele é como se fosse um queijo suíço. Ele é todo furado, né? Ele é pura rocha, e ele é todo furado, então ele tem inúmeras cavernas, e essa água circula por todo o Monte Roraima, brota de um lado, brota do outro, e faz, né, do Monte Roraima ser essa montanha única. Pode passar, Adri. Flora e fauna. A fauna e a flora dos tepuis é largamente desconhecida devido à exploração tardia dessa região, e novas espécies estão sendo descobertas a cada ano. A vegetação do topo faz parte da zona ecológica de Pantepui e permanece grandemente desconhecida. 3 tipos de vegetação são encontrados em toda a parte e crescem entre a rocha nua. As espécies endêmicas são abundantes na região. Devido à pouca mobilidade em relação a outras espécies, répteis e anfíbios apresentam grandes diferenças entre os indivíduos encontrados na base e no topo do Monte Roraima. Então, é isso que eu expliquei. Conforme a gente vai subindo no Monte Roraima, já no terceiro dia, que é o dia que a gente tem o primeiro contato com a parede, né? No primeiro dia, a gente está vendo lá, igual eu mostrei aquela foto, de longe, o Monte Roraima. No segundo dia, nós já estamos no campo base, que está bem de frente para a parede, mas ainda sem o contato físico. E no terceiro dia é o dia que a gente começa a subir até chegar no topo. Em um determinado momento, a gente consegue pôr a mão na parede. E nessa subida, a gente já começa a ver a mudança climática e a mudança também da fauna e da flora, né? E chegando lá em cima, aí você, como eu já repeti várias vezes, você já entrou em outro mundo. Você chega, você é impactado tanto pelas formações rochosas, que criam esculturas, né, moldadas pelo tempo, moldadas pela ação do vento, da água, como também pelas plantas e pela fauna, principalmente as plantas. Elas são abundantes, mas são plantas que te remetem a filmes de outros planetas, sabe? Tem plantas carnívoras, tem plantas rasteiras. Já na região do Brasil, a gente vai ter alguns arbustos. Eu, pessoalmente, eu acho a região do Brasil mais bonita com relação à flora, eu acho ela mais rica, a região do Brasil e a região da Guiana. Como está essa região norte, noroeste, está mais ali para o lado das florestas, eu acho que talvez isso fez com que a flora, né, nesses pontos,
sei lá, tenham sido mais diversas e mais ricas. E tem esse sapinho aí, que ele só existe no Monte Roraima também. Essa foto ele está na mão, mas é bom, eu coloquei uma foto com o sapinho na mão, só para dar o alerta. De uns anos para cá, né, o pessoal, o povo do parque, tanto do ICMBio como o Parque de Canaima, tem insistido para não se tocar nesses sapinhos, porque é um simples toque, você pode mudar o ecossistema, você pode, né, trazer uma doença para essas espécies. Mas a curiosidade é essa, ele é muito pequeno, ele está na palma da mão ali, no meio da mão. Eu cheguei a pegar quando eu fui. Agora não pode mais, né? É aconselhável não pegar. Não. Assim como é aconselhável e é proibido pegar cristais no Vale dos Cristais, que eu vou contar para vocês na parte da expedição mais a fundo. Pode passar, Adri. Bom, essa é a parte que a galera tem mais curiosidade e receio, que é sobre o clima do Monte Roraima. Devido à sua proximidade com a linha do Equador, o Monte Roraima é influenciado pelo clima tropical. Caracterizado pela Gran Sabana, apresenta temperatura média anual entre 20 e 22 graus Celsius e índice pluviométrico de cerca de 1.500 milímetros ao ano, podendo atingir níveis entre 1.800 a 3.000 milímetros. Isso é muita coisa, dependendo das condições orográficas. As condições climáticas no topo do Roraima apresentam significativas diferenças em relação à sua base. Assim, a temperatura média, que não passa dos 10 graus Celsius durante o dia, pode chegar aos 2 graus Celsius à noite. A alta nebulosidade da região é responsável por um índice pluviométrico de 2.000 a 4.000 milímetros. Essa última parte que eu falei é falando do topo, da parte alta do Monte Roraima. Então, a região da Gran Sabana, que representa ali os primeiros dias, né, a parte baixa, a gente tem uma temperatura confortável de 20 a 22 graus de dia e um índice de chuva, né, anual de 1.500 milímetros, chegando a 3.000. Quando a gente vai para o topo, a coisa já muda. A temperatura de dia tem uma média de 10 graus, então já cai 10 graus do padrão ali da média da parte baixa, e à noite pode chegar a 2 graus. E vou reforçar aqui uma informação que eu já peguei 3 graus caminhando de dia, num dia de muita neblina, muita nebulosidade. E o índice pluviométrico mínimo de 2.000 e máximo, né, a 4.000 milímetros de chuva. Isso é muita chuva, isso é muita oscilação de temperatura, e é isso que é o Monte Roraima. No próximo, eu acho que já passa para o próximo, que aí eu vou explicando, Adri. Eu montei esse gráfico climatológico, né, que eu peguei na internet, com base em dados de registros de Santa Helena de Huairém, que está a 868 metros de altitude. Santa Helena, que está a mais ou menos 3 horas de viagem 4x4 do Monte Roraima, ele tem esses índices. Eu vou pegar apenas os meses, né, que são os melhores meses para fazer o Monte Roraima. Na Varamato, a gente faz nos meses entre novembro e abril de cada ano. Então, os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril são os meses mais indicados para fazer o Monte Roraima. E nessa tabelinha, a primeira linha ali são os meses, né? A segunda linha de vermelho, com os números em vermelho, mostra a temperatura média de cada mês. A segunda linha mostra a temperatura máxima média, né? A segunda linha com os números em azul mostra a temperatura média mínima. E a última, que eu acho que é a mais interessante, né, é a de baixo, em azul com os números brancos, que é o índice de precipitação em milímetros.
Então, nós vamos em fevereiro. Fevereiro é a época do ano que tem uma tendência menor de chuva, que é de 57 milímetros mês. Até esses 57 milímetros já é uma coisa bem alta, né? Considerada em comparação aqui com a nossa região, com a região até mesmo de vocês. Então, muitas pessoas me perguntam, qual que é a melhor época? Aí eu falo de novembro a abril. Aí as pessoas já acham que nessa época não vai chover. Eu gosto de deixar bem claro que lá em cima do Monte Roraima é microclima. Então, às vezes a gente está andando, amanhece, o dia está lindo, está com sol, está azul, aí dá meio-dia, do nada pode chegar uma chuva, sabe? E aí pode chover o resto do dia todo, como essa chuva pode ser passageira, durar 20 minutos e ir embora, tá? Essa época que nós estamos indo em fevereiro está entre os meses, né, com menor precipitação de chuva. Mas sim, pode acontecer de nós pegarmos um dia, meio-dia, até mesmo 2 dias ou até mais de chuva. Isso aí vai depender da nossa sorte em estar, né, andando lá no Monte Roraima. E com isso... Ou seja, o poncho é obrigatório, independente de quando você vai. Isso aí, eu falei para chegar nisso aí. É obrigatório você levar o poncho ou uma capa de chuva, né? Você levar sacos estanques, eu não sei, saco estanque, eu tenho que ver ali na lista que eu vou apresentar logo mais para vocês, eu acho que eu esqueci do saco estanque. Saco estanque para você colocar as suas roupas e seus equipamentos eletrônicos, manter protegido da chuva, da umidade, e um saco estanque específico para você guardar a sua roupa de dormir. Eu aconselho você levar uma roupa de dormir apenas, uma muda de roupa, e conservar essa roupa única, exclusivamente para você utilizar na hora que você vai ficar ali na região do camping, que você vai dormir, e aí você dorme, no dia seguinte você acorda e já guarda essa roupa, já protege ela ao máximo, porque ela vai ser a sua única roupa que não pode molhar, tá? Igual eu falei, março é muito difícil da gente pegar um dia inteiro de chuva, mas pode acontecer. Então, às vezes, pode acontecer de você molhar todas as suas roupas, inclusive roupa de baixo, calcinha, cueca, meia, bota, e você, no dia seguinte, se você, né, não tem uma reserva, você vai ter que pôr aquela roupa novamente e continuar andando com ela no corpo. Tem que ser bem claro com esses detalhes, tá? Porque é melhor avisar antes, né, e deixar vocês bem informados, ajudar vocês a levarem o equipamento ideal para depois lá vocês não serem surpreendidos. Quer complementar alguma coisa, Adri? Não, eu tive sorte, porque quando eu fui, eu peguei um dia que ameaçou uns pinguinhos e nada mais, e não peguei nenhum dia de chuva, mas é questão de sorte mesmo. Você foi em qual mês? Eu fui em novembro. Olha, Pois é. Peguei novembro. um diazinho que caiu umas gotinhas, mas assim, não deu para molhar nada, mas realmente eu levei tudo, saco estanque, tudo embalado em plástico o tempo todo, porque pelo menos para dormir você tem que dormir seco, porque senão você morre de frio. Uhum. Em novembro, aqui, ó, 114 milímetros, né? Então, assim, em novembro tem uma tendência, né, de pegar uma chuvinha assim. O melhor mês que eu já fui foi janeiro. Eu peguei todos os dias de sol, céu azul, que estava até incomodando porque estava fritando todo mundo, mas não teve um dia de chuva e foram dias maravilhosos para tirar foto. Só foi ruim para caminhar lá em cima, que fez mais de 10 graus. Pode passar para o próximo. Bom, esse é o último slide falando sobre, né, de forma geral, sobre o Monte Roraima, e depois o próximo slide eu já falo sobre a expedição em si. Sobre conservação. Declarado o Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Parque Nacional do Monte Roraima, com uma área de cerca de 116 mil hectares, foi criado de acordo em 28 de junho de 1989, com o objetivo de proteger o cenário natural único da região da Serra de Pacaraima. Todo o território do parque está inserido
na terra indígena Raposa Serra do Sol. Por esse motivo, a administração do parque é feita tanto pela Fundação Nacional do Índio, pelo ICMBio e pela comunidade dos índios Ingaricós. Na Venezuela, o maciço Monte Roraima está inserido no Parque Nacional de Canaima, uma das maiores áreas de conservação da América Latina, com mais de 3 milhões de hectares de extensão. Então, como eu falei com vocês, o Monte Roraima ele é uma região muito conservada, é uma região única, e eles são realmente chatos com relação a essa parte de exploração, a essa parte de visitação na montanha, né, especificamente aí do Monte Roraima. Algumas regras, por exemplo, o seu cocô vai ter que descer, eu vou explicar isso durante a próxima parte da apresentação, e evitar não, de forma nenhuma agredir o ambiente, então guardar o lixo, sabe, não ficar andando fora das trilhas, é muito bem demarcado, justamente para conservar, né, esse lugar aí que é um lugar único no planeta. Adri, a minha parte de apresentação foi feita. Alguém quer falar algo? Ou podemos continuar? Acho que o pessoal está interessado no roteiro, no dia a dia. Vamos para o dia a dia, então.